Bom dia. Hoje é dia 16/9/2024. Vamos analisar o índice para fazermos umas possíveis operações, se o mercado nos der oportunidade. Vamos começar olhando o IBOV, que é a nossa carteira teórica da Bolsa. A diferença entre o IBOV e o índice é que no índice nós temos os juros acrescidos e no IBOV não. Primeiro, vamos olhar o macro para a gente entender o que é um fractal. Tá? O que é um fractal? O movimento do diário aqui, eu tenho uma pernada de alta, uma pernada de baixa, uma pernada de alta. E aqui, entendo que começou a fazer outra pernada de retração, certo? O que é o fractal? No tempo gráfico menor, eu tenho outras estruturas. Aqui eu tenho uma estrutura, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Rompeu aqui, formou uma estrutura. Então, no diário, essa região aqui, eu tenho uma estrutura. Vamos ver, então, no tempo gráfico menor, essa estrutura aqui, tá? Como que ela se comporta? Vamos supor, nos 60 minutos. Aí vocês vão ver que dentro dos 60 minutos, eu tenho outras estruturas também. Vamos lá. Ó, tá vendo que aqui, ó, ele formou outra estrutura? Aqui o que ele veio fazendo, né? Ele veio fazendo o seguinte, ele não formou estrutura, ele subiu direto aqui, porém a gente observa que nesta pernada nós temos assim, um rally de alta, uma base, que chamam de base, rally, rally, base, rally. Aqui nós temos outra pernada, aqui nós temos outra base. Então, ele foi corrigindo no tempo. Ao invés de ele fazer isso aqui, ele fez isso aqui. Veio aqui, corrigiu no tempo, subiu mais um pouco, corrigiu no tempo, subiu mais um pouco, corrigiu no tempo. Ó, tá vendo aqui, ó? Rally, base, rally. Corrigiu de novo no tempo. Então, essas correções aqui no tempo são importantes para nós vamos observar elas, tá? Porque geralmente quando chega nessas correções assim, o preço vai ter alguma reação ali de segurar o preço, certo? Então, na minha visão, eu estou entendendo, tá? Que aqui, nesse topo, nós já começamos uma pernada de correção no IBOV. Por quê? Porque aqui eu percebo que eu tenho, né, uma estrutura formada. Desceu, subiu, rompeu, subiu e tá vindo para romper aqui. Então, aqui, ó, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Então, agora ele tá vindo para romper aqui. Então, para mim, ele está começando uma estrutura de baixa. Para quê? Para que ele faça a pernada de correção do diário. Ó. Certo? Essa pernada aqui, ó, que ele venha fazer uma correção. Aqui eu tenho um suporte muito forte, tá? E aqui, nessa subida, eu tenho um desbalanceamento do preço. Tá vendo como aqui ele vai e volta, vai e volta, vai e volta? E aqui ele subiu direto? Então, o preço vai ter que voltar nestas regiões aqui para balancear o preço. Agora, vamos lá para o nosso índice. Tá? No índice eu tenho aqui... por que eu tracei essas linhas? Porque, para mim, aqui eu tenho muita liquidez. Então, isso é no diário. Eu sempre olho os 60 minutos para eu conseguir operar no day trade. Tá? O que eu estou enxergando aqui? Ó? Rompeu aqui, rompeu aqui. O que aconteceu aqui? Tá vendo que aqui eu tenho um desbalanceamento do preço? Olha o que o preço fez. O que ele utilizou para ele fazer essa subida aqui? Ele utilizou essa liquidez aqui, ó.
Tá vendo? Eles vão formando liquidez, os grandes players vão formando liquidez para atingir o ponto que eles pretendem atingir, tá? Então, ele veio aqui, pegou a liquidez e chegou num ponto importante. Aqui eu tenho outro desbalanceamento do preço, tá vendo que eu tenho um vácuo aqui, tá? Então, eu tenho esse vácuo, né, que o preço veio quase, entrou nele, ele bateu aqui nele. Pode ser que ele volte nessa região para deixar mais redondinho o preço ali, né? O desbalanceamento, para ele rebalancear. Mas o que eu vejo aqui? Ele pode daqui fazer um pivô de baixa, hoje, aqui, ó, fazer um pivô de baixa nos 60 minutos e vir buscar essas regiões aqui. Então, aqui, como eu tenho uma basezinha aqui, ó, ele pode ficar segurando. Vamos ver qual é a reação do preço nessa região aqui, para ele voltar, porque aqui também eu tenho um desbalanceamento, ó, tá? Ele voltar nesta região para continuar caindo, tá? Então, eu sempre olho o lado esquerdo do gráfico para ver o que aconteceu, para saber qual seria a reação do preço naquela região, tá? Então, o que eu tô esperando para o dia de hoje? Quais são as possibilidades para o dia de hoje? Vamos lá. Vamos jogar nos 5 minutos. Tá? Nos 5 minutos, eu vejo que eu tenho uma liquidez formada aqui, tá? Que ele pode, o preço pode sim fazer sair daqui, pegar liquidez, buscar essa região aqui, ó, de desequilíbrio, certo? Para voltar a cair. Ele pode sair daqui, tá? Buscar essas regiões de desequilíbrio aqui, tá? Porque esse desequilíbrio aqui, ó, ele já veio buscar regiões de desequilíbrio aqui, para daí voltar a subir lá, tá? Então, o que eu posso observar? Então, ele pode abrir aqui, tá? Pegar essa liquidez aqui, tá vendo que aqui também tem uma liquidez, tá? Abrir nessa região, vir buscar aqui, subir, testar e ir lá. Aí aqui ele faz esse movimento aqui, começa uma estrutura, uma outra estrutura de baixa, certo? Para vir buscar regiões mais aqui embaixo. Ele já pode abrir aqui, tá? Para vir buscar regiões aqui embaixo. Ele pode abrir aqui, testar aqui, voltar, testar e vir buscar regiões aqui embaixo. Então, nós vamos ver no 2 minutos, no 1 minuto, qual vai ser a reação do preço, tá? Ele pode já abrir aqui embaixo. Se nós colocarmos nas médias, no gráfico de médias, vamos lá, aqui, tá? Nós vamos perceber que aqui eu tenho a média de 200 dos 5 minutos, eu tenho a média de 15, de 200 do 15 minutos, então ele pode sim abrir aqui e vir buscar esses pontos para depois ele subir. Ou ele já abre aqui para buscar esta região aqui e voltar a cair, certo? Então, nós precisamos ficar bem atentos onde que ele vai abrir. Como ele pode abrir aqui em cima, pegar essa região para ele descer, certo? Então, vamos ficar de olho nas estruturas em tempos menores, no 2 minutos, e vamos recapitular. Uma estrutura se forma com 4 pontos, certo? Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e aqui um ponto 4, tá? Quando ele começa a fazer isso aqui. Daí aqui nós vamos procurar por regiões de interesse. Um Fair Value Gap, que seria esse desbalanceamento, uma Order Block, uma base.
no tempo que você está observando, tá? Então, o meu carro-chefe da análise é os 60 minutos, certo? Mas, dentro dos 60 minutos, eu tenho o fractal do 5, eu tenho o fractal do 2, certo? Então, aqui eu tenho um desbalanceamento, tá? Do 60 minutos. O que é que eu vou procurar? Tá? Para vir buscar essas regiões, eu vou procurar no 2 minutos, né? Ou no 1 minuto, ou nos 5 minutos, aquele tempo gráfico que você se sentir mais confortável, né? É pontos de interesse. O que eu estou querendo? Eu estou querendo que o movimento venha para cá. Estou querendo não. Eu imagino que ele está numa estrutura de baixa, né? Então, aqui ele pode começar a reverter para uma estrutura de alta? Claro que pode. Ele pegou liquidez aqui, tá? Nessa pernada aqui, ó, ele veio em 50% dessa pernada e ele pode, então, jogar lá para cima. Claro que pode, porque aqui eu ainda continuo tendo um desbalanceamento. Chegando aqui em cima, aqui é ponto de venda, não é ponto de compra, certo? Então, aqui eu vou procurar, numa estrutura menor, nos 5 minutos, uma reversão de estrutura, certo? Para quê? Para vir buscar regiões dos 60. Não sei se me fiz entender, mas espero que vocês tenham aproveitado e gostado, né, da nossa explicação. E espero que todos tenham um bom dia e ótimas operações.